E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós faremos a primeira revisão da matéria, onde essa revisão vai ser feita através da resolução de provas discursivas. Então, eu peguei 3 provas da UERJ, mais recentes, para a gente poder resolver e aí aproveitar essa resolução para poder revisar um pouco aí a matéria e lembrar de algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, vamos começar pela prova discursiva da UERJ de 2020, tá? Questão 1. Primeira questão da prova. Estudos recentes apontam que 2018 foi o ano em que se registrou a maior emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. A tabela a seguir apresenta a fórmula molecular e a fonte de 4 dos principais gases que contribuem para esse fenômeno. Aí ele deu essa tabelinha aqui. Deixa eu pegar aqui meu lapisinho. Deu essa tabelinha aqui. E nessa tabela a gente tem a fórmula molecular do gás e a fonte desse gás. Certo? Beleza. Sabendo disso, vamos lá. As perguntas. Com base na tabela, nomeie o gás correspondente a um composto orgânico e sua respectiva geometria molecular. Indique ainda a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro e a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Então, antes da gente começar a resolver o problema, a gente tem que entender quantas perguntas a gente tem que responder, né? Então, vamos lá. Ó. Nomeie o gás correspondente a um composto orgânico. Essa é a pergunta 1. E também para nomear sua respectiva geometria molecular. Essa é a pergunta 2. Vou pegar outra cor aqui, pegar o verde. Ó, indique ainda a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro. Pergunta 3. E a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Pergunta 4. Então, nós temos aí um total de 4 perguntas para responder, tá? Vamos aí uma a uma. Primeira pergunta aqui, ó. Nomeie o gás correspondente a um composto orgânico. A gente tem que lembrar o que é um composto orgânico. Composto orgânico é um composto que tem na sua estrutura base, carbono e hidrogênio. Podem ter outros tipos de elementos químicos? Podem, mas a base, a obrigatória, é carbono e hidrogênio. Tem que ter carbono e hidrogênio, certo? Então, a gente olha aí. Dessas 4 opções, qual é a única opção que tem carbono e hidrogênio? É o metano, certo? É o CH4. Eu já estou até dando o nome do bicho. É o CH4, certo? E aí, para poder dar um nome desse gás, que é o que a primeira pergunta foi... que pediu, né, na primeira pergunta, para dar o nome desse gás, eu tenho que lembrar as regras. Se eu tenho apenas um carbono, o sufixo é met, né? Então, é met. Como eu só tenho ligações simples aí acontecendo, né? No caso, não tem outro carbono para comparar, então só tem ligação simples mesmo, tem que comparar com hidrogênio. É ano, porque o infixo que representa ligações simples é o an, de alcano, né? Então, é met de um carbono e an, porque só existem ligações simples ali, né? No caso do metano, só tem a opção de ser an mesmo. E o, porque é um hidrocarboneto. Então, o nome desse gás, desse composto orgânico, é o metano. Met de um carbono e ano vem de hidrocarboneto, que só tem ligação simples aí, né? Envolvendo. Tudo bem? Então, a gente já respondeu a primeira pergunta, que a resposta é metano. Ok. Segunda pergunta. Dê a sua geometria molecular, ou seja, a geometria molecular do metano. Como é que eu faço para dar a geometria molecular? Aí, eu vou apagar aqui para a gente poder ir lá para os próximos slides, porque tem mais organizadinho. Aqui, ó. Como é que eu faço para dar a geometria do metano? Né? Aqui, a primeira pergunta a gente tem que responder ela. Então, como
como que eu aconselho vocês responderem uma pergunta dissertativa? Qual a técnica de resposta? Eu sempre aconselho vocês começarem a resposta com a pergunta que foi feita. Como assim? Ó, qual foi a pergunta? Nomeie o gás correspondente a um composto orgânico. Então, como é que eu vou dar a resposta? O nome do gás correspondente ao composto orgânico é... Aí eu dou o nome, metano. Certo? Ele não pediu o nome do gás correspondente ao composto, né? Você começa a resposta com a pergunta que foi feita. Então, o nome do gás correspondente ao composto orgânico é... E aí você dá a resposta que aqui no caso é o metano. Deu para entender a ideia? Eu sempre começo a minha resposta com a pergunta que foi feita para mim, que eu tenho certeza que eu não vou fugir do padrão, tá bom? De resposta que é exigido. Beleza. A segunda pergunta é a geometria do metano. Como é que eu faço para descobrir a geometria do metano? Eu olho lá na tabela periódica, a família do carbono, família 4A, certo? Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência, isso quer dizer que ele vai fazer 4 ligações. Que tipo de ligação? Ligação covalente. Como é que eu sei que a ligação é covalente? Porque é carbono ligado a hidrogênio, então é hidrogênio ligado a metal, o tipo de ligação é ligação covalente. A ligação entre carbono e hidrogênio é ligação covalente. Beleza. Então, eu sei que o átomo de carbono, por ter 4 elétrons na camada de valência, ele vai fazer 4 ligações covalentes, certo? Ou 4 ligações covalentes simples, ou 2 ligações covalentes duplas, né? Ou uma tripla e uma simples. Ele tem que fazer um total de 4 ligações, sejam elas simples, dupla, tripla, aí vai depender da forma como ele está se combinando e com quem que ele se combina. Como ele se combina com o hidrogênio, ele só pode fazer ligação covalente simples. Por quê? Porque o hidrogênio está na família 1A e ele só tem um elétronzinho na camada de valência. Como ele é exceção do octeto, ele se estabiliza com 2 elétrons. Lembra lá? Regra do octeto. Então, ele vai precisar fazer só mais uma ligaçãozinha. Cada átomo de hidrogênio faz uma ligação. Quem vai ficar no meio? Né? A gente tem carbono e hidrogênio. Quem fica no meio ou quem precisa fazer mais ligações, que no caso é o carbono, que precisa fazer 4, ou quem está em menor quantidade, né? Que também tem que coincidir, é o carbono. Então, o carbono fica no meio, coloco ele lá no meio com seus 4 elétrons da camada de valência, os hidrogênios em volta com o seu 1 elétron, e aí eu faço as ligaçõezinhas aqui para montar a minha estrutura de Lewis, certo? Que é a estrutura eletrônica. Essa estrutura que eu tenho as bolinhas e tal, fazendo aqui os círculos em torno das bolinhas, que são os elétrons, né? É a estrutura eletrônica, estrutura de Lewis. Esse par de elétrons aqui, ele faz parte agora tanto do hidrogênio como do carbono. Eles estão sendo compartilhados. Na ligação covalente, a gente tem compartilhamento de elétrons. Tá ótimo. Montamos a estrutura de Lewis. Para eu poder saber a geometria da minha molécula, eu tenho que montar a estrutura de Lewis. E não só montar a estrutura de Lewis, como montar a fórmula estrutural também. Por quê? Porque eu tenho que ver se tem elétrons livres no átomo central. Se tiver elétron livre no átomo central, esse elétron livre vai empurrar as ligações para baixo. Se não tiver, vai ficar lá do jeitinho que era antes, do mesmo jeito, não muda nada. Aí eu olho lá, no meu átomo de carbono não tem elétron livre, não joga ligação para baixo. Então, como que vai ficar a estrutura? Vai ficar uma estrutura tetraédrica. Né? Eu vou ter... deixa eu pegar aqui a caneta. Pelo modelo de repulsão dos pares eletrônicos, aqui, eu vou ter essa estrutura aqui, que é uma estrutura do tipo tetraédrica. Aqui. Tá meio torto, mas deu para entender, né? Então, eu tenho... Deixa eu botar melhor aqui. Assim fica melhor. Ó. Caiu. Aqui. Certo? Então, eu tenho 2 hidrogênios para um lado e 2 hidrogênios para o outro lado. E isso vai fazer a minha estrutura tetraédrica com que os hidrogênios fiquem o mais afastados possíveis um do outro.
tá? Então, como é que eu dou a resposta para essa pergunta, para a pergunta 2, que pede a geometria do metano? A gente escreve: a geometria molecular do metano é tetraédrica. Então, eu botei a minha resposta já utilizando a pergunta que foi me feita, que era qual é a geometria do gás, né? Beleza. A terceira pergunta era a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro. Então, a gente tem que lembrar o que é um óxido neutro. Primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é um óxido, né? O que é um óxido? Óxido é um composto binário, ou seja, tem dois tipos de elementos químicos diferentes. Um deles, obrigatoriamente, é o oxigênio e o outro é mais alguém. Quem tem aí nessa tabela, nessa estrutura, o CO2 e o N2O. O O3, ele não é um óxido, porque só tem oxigênio, né? Então, não é um composto binário. Beleza. Já identifiquei os dois óxidos, as duas possibilidades. Só que ele não quer qualquer óxido, ele quer um óxido neutro. O que é um óxido neutro? A gente tem que lembrar, né? Um óxido neutro é aquele óxido que, quando eu coloco em água, ele não reage, ele não produz nem ácido e nem base para mim, tá? E quando eu coloco ele num ácido forte ou numa base forte, ele também não reage. O óxido neutro, ele é neutro porque ele não reage com ninguém, nem com água, nem com ácido, nem com base. Então, eu tenho que lembrar lá, tá? Vamos lá. O CO2 é um óxido neutro? Não, ele não é um óxido neutro. Vamos botar aqui. Ele não é um óxido neutro. Então, vou ter aqui, ó, óxido neutro não reage com água, ácido e base. O CO2, ele não é um óxido neutro, ele é um óxido ácido. Por que ele é um óxido ácido? Porque quando eu coloco ele em água, ele vai formar ácido carbônico, tá? E se eu colocar ele com uma base, ele vai neutralizar, vai formar sal e água, lembra? Lá na aula de óxidos, tá? Então, isso aqui eu botei só para vocês lembrarem, tá bom, gente? Isso aqui não faz parte da resposta, não. Isso aqui faz parte da revisão, tudo bem? Então, como é que eu lembro aí que o CO2 é um óxido ácido? Se eu coloco o CO2 em água, ó, ele me produz H2CO3. Como é que eu sei? Somando, né? H2O e CO2. Quando eu faço a soma desses dois caras aqui, eu não produzo um ácido existente, um ácido que existe de verdade. H2CO, 2, aqui ó, 2 mais 1, 3, H2CO3, não é? Esse ácido, ele existe. Então, ele é formado aqui quando eu pego o CO2 e coloco ele em água. Ele é um óxido que produz ácido, logo ele é um óxido ácido, tá? Se ele é um óxido ácido, ele não é a resposta que eu quero, né? Consequentemente, a resposta que eu quero é quem? N2O. O N2O é o meu óxido neutro. Qual foi a minha pergunta? A minha pergunta foi a fonte do gás que corresponde ao óxido neutro. O óxido neutro é o N2O, então a fonte do gás são os fertilizantes, né? Cadê aqui que eu adiantei muito? Então, aqui, ó. A fonte do meu gás, no caso, a fonte é o fertilizante, ou são os fertilizantes, né? Beleza? Então, a fonte do meu gás, do gás de um óxido neutro, é o fertilizante. Essa é a resposta padrão que tem que ser colocada. Lembrando, eu inicio a resposta com a pergunta que foi feita. Beleza. A outra pergunta foi a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Então, a gente tem que lembrar o que é uma substância simples. Substância simples é aquela que tem na sua estrutura apenas um tipo de elemento químico, certo? Eu posso ter vários átomos desse mesmo elemento, mas eu só posso ter um tipo de elemento. Então, a única substância que tem essa característica é o O3, porque eu tenho 3 átomos do mesmo elemento químico, que é o oxigênio. O N2O tem aí 2 tipos de elementos químicos, que é o nitrogênio e o oxigênio. CH4 também 2, que é o carbono e o hidrogênio. E o CO2 também 2, que é o carbono e o oxigênio. Então, esses 3 aqui são substâncias compostas, tá? O único que é substância simples é o O3. O que o problema pediu? A fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Então, como é que fica o padrão de resposta? A fórmula molecular do gás, que é uma substância simples, é
O3, certo? Que é como a gente coloca aqui, ó, a fórmula molecular da substância simples ou do gás que é uma substância simples é O3. E com isso a gente respondeu aí todas as perguntas dessa questão. Então, o que a gente trabalhou aí nessa questão? Vamos lá, vamos ver aqui. A gente trabalhou nomenclatura de funções orgânicas, certo? E a montagem da estrutura também da função do meu composto orgânico. Então, nomenclatura de funções orgânicas, de compostos orgânicos. A gente trabalhou geometria molecular, e aí para saber geometria molecular, tem que saber montar a estrutura de Lewis, tem que saber tabela periódica, olhar lá as informações na tabela periódica do número de elétrons, tudo direitinho, que é o que a gente fez aqui, né? Montar a estrutura de Lewis e montar a fórmula estrutural para poder dar a geometria. A gente trabalhou também a gente trabalhou funções inorgânicas, ou seja, saber identificar o que é um óxido e saber as reações dessas funções inorgânicas, ou seja, saber que o óxido neutro não reage com água, certo? E por isso o CO2 não é um óxido neutro, ele é um óxido ácido porque ele reage com água formando um ácido. Então, a gente trabalhou funções inorgânicas aí, e as reações das funções inorgânicas. E também nessa questão, a gente trabalhou lá aquela partezinha inicial da matéria, classificação das substâncias como simples e compostas. A gente trabalhou bastante coisa nessa questão, certo? Questão 5. Na tabela periódica proposta pelo curso de Dmitry Mendeleev, os elementos químicos conhecidos à época foram agrupados de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas, deixando-se espaços livres para outros que ainda seriam descobertos. Considere o seguinte fragmento da tabela de Mendeleev, no qual estão indicados os símbolos químicos de alguns elementos e suas respectivas massas atômicas. Aí ele deu a massa aqui, a tabelinha, né? Com as massas. Tudo bem? Beleza. Atualmente, a tabela de classificação periódica apresenta outro modelo de agrupamento, no qual os elementos químicos encontram-se organizados por famílias, principalmente por número atômico, né? A gente sabe que a tabela periódica é organizada por ordem crescente de número atômico, e isso faz com que a gente tenha famílias de elementos químicos com propriedades periódicas semelhantes. Tudo bem? Ok. Dentre os elementos presentes no fragmento da tabela de Mendeleev, vamos lá às perguntas. Indique o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa atômica. Então, a gente tem que ver lá. A primeira pergunta é indique o número de camadas eletrônicas do cara que tem maior massa atômica. Pergunta 1. Então, ele quer que eu diga, cadê aqui? Quem é o cara com maior massa atômica? É o iodo, né? Então, ele quer o número de camadas eletrônicas do iodo. A pergunta 2 é: indique também a fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso e o halogênio. Então, eu tenho que ver lá na tabela periódica quem é o metal alcalino terroso e quem é o halogênio, para poder fazer a fórmula química desses dois. Então, essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. Sabendo hoje que a massa atômica do telúrio é maior que a do iodo, ou seja, que é o contrário, né? Não é exatamente assim que ele falou lá na tabela. Hoje a gente sabe que é o contrário. Explique por que esses dois elementos mantêm na classificação periódica atual a mesma posição que tinham na tabela de Mendeleev. Então, vamos por partes, certo? Vamos começar aqui pelo número de camadas eletrônicas do iodo. Como é que eu faço para descobrir o número de camadas eletrônicas? Eu olho lá na tabela, primeiro onde está o iodo, né? A prova de vocês discursiva dá a tabela? Dá, ótimo. Então, beleza. Se não desse, eu teria que fazer a distribuição eletrônica. Mas como dá, eu não preciso fazer a distribuição eletrônica. Eu vou direto na tabela, tá? Aí eu olho lá na tabela. Onde está o meu iodo? Meu iodo está aqui, ó. Eu marquei aqui do lado do xenônio. Como é que eu faço para descobrir o número de camadas eletrônicas? Eu conto o número de períodos. A gente sabe, que a gente viu lá em tabela periódica, que o número do período é o número de camadas de eletrosfera que o meu átomo tem, ou seja, o número de camadas eletrônicas, né, que o meu átomo tem.
Como o meu iodo está aqui do lado do xenônio, ele está no 5º período. Como é que eu sei isso? Aqui o hélio é o 1º período, o período do neônio é o 2º, do argônio é o 3º, do criptônio é o 4º e o do xenônio é o 5º, que é onde está o iodo. Então, como o iodo está no 5º período, ele tem 5 camadas de eletrosfera, ele tem 5 camadas eletrônicas. Então, os seus elétrons vão ser distribuídos em 5 camadas, certo? Então, como é que eu dou a resposta da pergunta? Eu dou a resposta da pergunta através da própria pergunta. Olha, o número de camadas eletrônicas do elemento com maior massa atômica é 5. Certo? Porque a pergunta foi, indique o número de camadas eletrônicas do elemento com maior massa atômica. Então, eu vou dar minha resposta iniciando com a pergunta. O número de camadas eletrônicas do elemento com maior massa atômica é 5. Beleza? Então, essa primeira parte a gente já respondeu. O que a gente trabalhou até agora? Tabela periódica, posição, a organização da tabela. Segunda pergunta é, a fórmula química do composto formado com o metal alcalino terroso e o halogênio. Então, eu tenho que identificar todos os elementos dados naquela tabelinha em amarelo, tá? Todos os elementos dados aqui nessa tabela. Vou ter que identificar lá na tabela periódica. Identifiquei na tabela periódica, marquei aqui, ó, todos eles estão todos no mesmo período. Agora, eu tenho que identificar quem é o metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso, família 2A. Quem é que está na família 2A? O SR, tá? Estrôncio. Beleza? Então, já identifiquei ele. Agora, eu tenho que identificar o halogênio. O halogênio é a família 7A. Família 7A, quem é que está lá? O iodo. Beleza? Então, a gente tem aí metal alcalino terroso estrôncio e o halogênio, o iodo. Então, a gente tem que montar lá a estrutura, a fórmula química do composto formado entre o iodo e o estrôncio. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que saber que tipo de ligação química que esses dois caras vão fazer. Como é um metal com ametal, a ligação é do tipo iônica. Metal com ametal, ligação iônica. Se a ligação é iônica, eu posso atribuir as cargas e fazer essas cargas zerarem, certo? Para poder me dar a fórmula, que é muito mais fácil, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu olho lá o estrôncio está na família 7A, tem 2 elétrons na camada de valência, a tendência dele, por ser um metal, é perder esses 2 elétrons. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ter uma carga mais 2. Então, o estrôncio tem carga mais 2. Certo? Metal vem na frente. Por quê? Porque o positivo vem na frente. Show. E aí, isso na fórmula química, né? E aí, o iodo vem depois. Qual vai ser a carga desse iodo? O iodo vai ter uma carga menos 1. Por quê? Porque ele está na família 7A. Ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, para completar o octeto, para ele é mais fácil ganhar um elétron. Certo? Então, o iodo ganha um elétron, ganha uma carga negativa, logo ele fica negativo em uma unidade. Por isso que a carga dele é menos 1. Aí, para eu poder saber se isso aqui já é a minha fórmula final, o que eu tenho que fazer? A soma dessas cargas para ver se vai dar zero, se meu composto está neutro. Mais 2 do estrôncio com menos 1 do iodo dá zero? Não, não dá zero. Então, eu tenho que fazer dar zero. Como é que eu faço isso? Eu multiplico cruzado. O 2 que está embaixo, está em cima do estrôncio, vai para baixo do iodo. E o 1 que está em cima do iodo vai para baixo do estrôncio. Certo? Aí vai ficar dessa forma aqui. Aí eu olho para ver se está zerando. Então, 1 do iodo aqui, ó, 1 que está embaixo do iodo. 1 vezes 2 mais 2, e 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2 com menos 2 dá 0. Então, qual é a formulazinha, a fórmula química? SR e 2. É a minha fórmula química desse meu composto iônico. Então, como é que vai ficar a resposta? A fórmula química do composto formado pelo metal alcalino terroso e pelo halogênio é, faltou o E aqui, é
SRI2, certo? Gente, eu posso dar a resposta de outras formas? Pode, mas essa forma é a forma assim como o cara não tem nem como se perder nas suas respostas, porque você está dizendo exatamente o que ele pediu, tá bom? Então, assim, é a forma mais fácil de você montar a sua resposta utilizando a pergunta. A outra pergunta que ele fez, então, até agora o que nós trabalhamos aí? Tabela periódica, né? Organização da tabela e fórmula química de compostos iônicos. Então, a gente tem ligações químicas, tem que saber identificar o composto iônico, né? Ligações químicas, e tem que saber montar a fórmula dele. Tabela e ligações químicas por enquanto e fórmulas químicas. Beleza. Montagem do composto. Agora, a última pergunta. Sabendo que a massa do telúrio é maior que a do iodo, explique por que esses dois elementos mantêm a classificação periódica atual na mesma posição que tinham na de Mendeleev. Vamos lá. Deixa eu só mostrar para vocês, deixa eu ver se dá para ver daqui. Dá. Aonde está o telúrio e aonde está o iodo. Né? O telúrio está aqui, ó, 127,5 é a massa atual dele. E a do iodo é 127. Realmente, assim, o iodo ele tem uma massa menor do que a do telúrio. Só que lembra, na época de Mendeleev fez a organização da tabela periódica de acordo com a massa atômica. Como que é a organização da tabela periódica hoje? Acabei de falar, né? Um pouquinho antes, lá no começo da questão. Hoje a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico. Né? Então, aqui, ó, onde está o número atômico? Eu olho aqui no meu quadrado de referência e vejo o número atômico é esse número daqui de cima. Então, ó, se eu for nessa direção, ó, o hélio tem 2, o número atômico dele. Aí eu vou descendo, né, para o próximo período. Começo do começo. 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7. Então, está sempre crescendo. Eu sempre volto lá para o início da tabela. Tá? Ordem crescente de número atômico. Então, por que o telúrio ele ainda manteve a mesma posição aí em relação ao iodo? Porque o número atômico do telúrio é quanto? É 52. E o número atômico do iodo é 53. Né? Como 53 é maior que 52, o telúrio tem que vir antes. Então, como é que fica aqui? Ó? Na classificação periódica atual, os elementos químicos eles são agrupados em ordem crescente de número atômico. Eu já falei isso. Dessa forma, o iodo, nesses dois elementos aí, ele vai ter um número atômico maior, logo ele continua sendo agrupado depois do telúrio, por ele ter esse número atômico maior do que o do telúrio, né? O telúrio é 52 e o iodo é 53. Tá? Essa daqui já é a resposta. Tá? É assim que vocês deveriam ter dado a resposta. Beleza. Questão 6. Então, até agora a gente respondeu aí, fez a questão, 2 questões, né? Essa questão 5, a gente usou o quê? Para responder ela. Tabela periódica, organização de tabela periódica, né? E ligações químicas e montagem dos compostos inorgânicos aí de acordo com as ligações químicas, né? Um composto iônico. A gente também viu isso para um composto covalente, né? Na primeira questão. Questão 6. Uma amostra impura de 200 gramas de óxido de arsênio 3 foi submetida a determinado processo que envolve a seguinte sequência de reações. Ali deu 2 reaçõezinhas aqui. Após as reações químicas, observou-se a formação de 50 gramas de arsênio. Indique o agente redutor da reação 1 e a polaridade da molécula SH3. Em seguida, calcule o grau de pureza do óxido de arsênio. Então, são 3 perguntas. Primeiro, quem é o agente redutor da reação 1? Eu ensinei quem é, como descobrir quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante? Não ensinei ainda, vou ensinar quando for falar de pilhas. Mas eu dou uma pincelada para vocês entenderem, tá? Polaridade da molécula, a gente já sabe ver. Para poder ver a polaridade, eu preciso da geometria da molécula.
E calcular o grau de pureza do óxido de arsênio 3 também já sabemos fazer isso, que a gente já viu isso em estequiometria. Então, vamos lá. Vamos começar, então, do começo, né? Indique o agente redutor da reação 1. Primeira pergunta. São 3 perguntas, né? Indique o agente redutor da reação 1. Primeira coisa que a gente tem que entender o que é um agente redutor e o que é um agente oxidante, né? O que é oxidação e o que é redução, tá? Oxidação é o processo onde a gente tem perda de elétrons. Então, como assim? Gente, isso eu estou explicando agora para vocês entenderem a questão, tá bom? Mas eu vou falar mais detalhadamente sobre isso quando a gente for falar de pilhas e reações redosas, tá bom? Mas para vocês entenderem, oxidação é perda de elétron. Como assim? Digamos que eu tenho aqui o meu sódio 0. Ele vai virar sódio mais 1. E quando ele vira sódio mais 1, ele perde 1 elétron. Se vocês repararem o balanço de carga aqui, ó, mais 1 elétron, isso aqui representa uma carga negativa, né? Um menos 1, né? Porque o elétron é negativo. Então, se você faz aqui, ó, mais 1 com menos 1, dá 0. Então, aqui dá 0 e aqui do lado de cá também, ó, o sódio metálico é 0. Então, o balanço de carga está certinho. Então, esse processo aqui é um processo de oxidação, porque eu tenho perda de elétron. O meu sódio 0 virou sódio mais 1. Para isso, ele perdeu 1 elétron. Ele se oxidou, né, o meu sódio 0. Eu poderia ter redução também. Como assim? Por exemplo, eu posso ter o cloro, que é 2 cloros mais 1, virando... Vou deixar um espaçozinho aqui, senão não vai dar certo. 2 cloro mais 1, virando... um cloro 0. Aliás, vou começar ao contrário, tem que ser ao contrário. O cloro 0, eu comecei do 0, tem que ser do 0 também. Virando o cloro mais 1. 2 cloro mais 1, certo? Eu passei do neutro para o íon, aqui também, tem que ser do neutro para o íon, certo? O que acontece? O meu cloro 0, quando ele vira íon, vira cloro menos 1, o que vai acontecer com ele? Para ele poder ficar com essa carga negativa, ele tem que ganhar o elétron. Vou botar aqui, ó, ganhou o elétron. Cada cloro, como eu tenho 2 cloros, eu tenho que ter 2 elétrons sendo recebidos. Tá? Então, o cloro 0, para virar cloro menos 1, ele tem que ganhar 1 elétron, tá bom? É óbvio, né? Se ele era 0, tem uma carga menos 1, ele teve que ganhar 1 elétron. Então, tá aqui, ele ganhando 1 elétron. Como eu tenho 2 átomos de cloro, né, no meu gás cloro, que é o cloro 0, e eu tenho 2 íons de cloro aqui sendo formado, eu tenho que ter também 2 elétrons, de forma bem resumida, tá, gente? Então, isso aqui é a redução. Redução é o ganho de elétrons. O meu átomo que ganhou elétrons, ele se reduziu, tá bom? E o meu átomo que perdeu elétrons, ele se oxidou, tudo bem? Agora, um agente redutor, agente é o cara que está executando a ação. Que ação? Se ele é o agente redutor, ele está executando a ação de reduzir alguém. Ele é o redutor, é quem reduz, tá? Então, o meu agente redutor provoca a redução em um outro elemento, em um outro átomo. Se ele está provocando a redução em alguém, isso quer dizer que ele próprio tem que estar oxidando. Tá? Eu só tenho 2 opções, ou oxida ou reduz. Se ele provoca a redução no outro, é porque o outro reduz. Então, se o outro reduz, ele oxida, tá bom? Então, o agente redutor provoca a redução e sofre oxidação, tá bom? E o agente oxidante provoca a oxidação e sofre a redução. Isso de forma bem resumida para vocês poderem entender, tá bom? E como é que eu faço para ver isso? É bom que quando vocês chegarem em pilha, vocês já vão estar como? Já sabendo. Para eu poder ver quem está sofrendo o quê, quem é o agente, quem sofreu oxidação, quem não sofreu,
eu tenho que calcular o NOx de todo mundo. Então, aqui a gente tem que saber cálculo de NOx, que a gente já viu. Então, como é que uma das coisas que eu preciso saber para resolver essa questão? Cálculo de NOx. Então, vamos lá. Tem que calcular o NOx de todo mundo? Tem. Quem já tem não precisa, né? Porque já tem. Vamos lá. Então, o arsênio, o NOx dele é mais 3. Por quê? Porque tem esse 3 embaixo do oxigênio que veio daqui de cima, né? E o oxigênio é menos 2. Por quê? Porque tem esse 2 embaixo do arsênio, então veio lá de cima do oxigênio. Então, já sei que NOx do arsênio, NOx do oxigênio. NOx do zinco não tem nada, é 0. Então, já botei lá. O hidrogênio é mais 1, porque já foi estipulado. Aqui o arsênio, o NOx dele é mais 3. Por quê? Porque veio aqui do hidrogênio, né? E o hidrogênio é quanto, gente? Menos 1. Isso aqui é o hidreto, certo? É um hidreto metálico. Não se assustem se virem esse hidrogênio menos 1. Ele só tem essa opção, ele tem que ser menos 1, né? Porque o arsênio ele é obrigatoriamente positivo, ele é mais 3, tá bom? Então, beleza. Por que menos 1? Porque embaixo do arsênio não tem nada, então é 1. Então, esse hidrogênio é menos 1. Tá? Zinco já deram a carga dele mais 2, é um íon, e aqui o hidrogênio é mais 1, oxigênio menos 2 da água. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí. Depois que eu calculei o número de oxidação de todo mundo, agora eu tenho que ver quem teve os NOx variando. Vamos lá. Eu tenho o zinco, que era 0, virou o zinco mais 2, certo? Então, o zinco que era 0 virou o zinco mais 2. Para que isso aconteça, para que o zinco 0 vire zinco mais 2, o que tem que acontecer com esse zinco 0 para que ele vire zinco mais 2? O zinco 0, para virar zinco mais 2, tem que perder 2 elétrons, certo? Então, quem perde 2 elétrons é o zinco 0. O zinco 0 se transformou em zinco mais 2. Para isso, o zinco 0 perdeu 2 elétrons, certo? Se o zinco 0, o zinco metálico, que é o zinco aqui dos reagentes, perdeu 2 elétrons, ele se oxidou. O zinco metálico se oxidou. Ele sofreu oxidação, ele se oxidou. Se o zinco metálico se oxidou, é porque ele provocou a redução em alguém. Eu ainda não sei quem é, porque eu ainda não analisei, mas é que eu já disse quem é, né? Mas eu já sei que ele provocou a redução em alguém, né? O zinco metálico se oxidou, e se ele se oxidou é porque ele provocou a redução em alguém. E se ele provocou a redução em alguém, é porque ele é o agente redutor. Tá? O problema não perguntou, mas eu vou dizer aqui quem é o agente oxidante. Por quê? Só para ficar completo. Tá? Mas a gente já achou a resposta. O zinco 0, o zinco metálico, é o agente redutor. Tá bom? Por quê? Porque ele sofreu a oxidação, logo ele provocou a redução em alguém. Tá bom? Por que ele sofreu oxidação? Porque ele perdeu 2 elétrons. E por que ele perdeu 2 elétrons? Porque ele se transformou em zinco mais 2 lá nos produtos, né? Tá bom? Show! Quem é o meu agente oxidante? Vamos lá. E a gente tem que ver quem é o outro cara que está variando lá o NOx dele. O arsênio no reagente é mais 3 e no produto também é mais 3, então não mudou, né? O oxigênio no reagente é menos 2 e no produto é menos 2, não mudou, então não me interessa. O zinco a gente já viu. Então, me falta o hidrogênio. O hidrogênio é mais 1 no reagente, no produto é menos 1. Então, foi ele que mudou, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho o hidrogênio com carga mais 1. Tá virando um hidrogênio menos 1. Para isso acontecer, para esse hidrogênio mais 1 virar um hidrogênio menos 1, quantos elétrons ele vai ter que ganhar? Ele vai ter que ganhar. Como é que eu sei que ele vai ter que ganhar? Porque no final ele está ficando com uma carga negativa, né? Ou seja, eu estou crescendo aí a quantidade de elétrons, né? De cargas negativas nesse meu átomo. Então, ele está ganhando elétrons. Bom, ele quer ficar com uma carga menos 1, né? Eu tenho uma carga mais 1. Se eu coloco um elétron, mais 1 com menos 1, eu vou ter um hidrogênio 0, né? Então, só um elétron não é suficiente. Então, eu tenho que colocar 2 elétrons para que ele fique com uma carga menos 1. Por isso que o hidrogênio mais 1, ele se transforma em hidrogênio menos 1 quando ele ganha
2 elétrons. Exatamente aqui nesse caso, a quantidade que o zinco perdeu, né? Então, o hidrogênio mais 1 ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, é porque ele sofreu redução, ele se reduziu. Se o hidrogênio mais 1 se reduziu, é porque ele provocou a oxidação em alguém. A gente já sabe que quem se oxidou foi o zinco zero, o zinco metálico, né? E se ele provocou a oxidação em alguém, é porque o H+ é o agente oxidante, tá? O problema perguntou isso? Não perguntou quem é o oxidante, só perguntou quem é o redutor. Mas eu dei aqui a resposta, eu expliquei aqui só para ficar completinho, tá bom? Então, como é que fica o padrão resposta? O problema perguntou, indique o agente redutor da reação 1. Então, como é que você vai colocar lá na resposta? O agente redutor da reação 1 é Zn. Eu posso botar o Zn assim, posso botar o Zn0 aqui também, tanto faz, tá? Não faz diferença botar o 0 ou não. Por quê? Porque se eu não botei nada é porque ele é neutro, a carga dele é 0, obrigatoriamente. Se fosse para representar o íon metálico, o zinco, né, o meu íon metálico, aí eu teria que colocar a carga. Como eu não coloquei nada, quer dizer que ele está neutro, ele não está na forma iônica, tá? Continuando, ele quer saber a polaridade do ASH3, tá? Da molécula. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é aonde está o arsênio. Aí eu vou mostrar aqui na tabela periódica. Vou botar nessa tabela aqui. Arsênio. Vamos lá. O arsênio, ele tá aqui, ó. Família 5A, tá? Então, ele é um ametal. Tá aqui, ó, depois da escadinha, é um ametal, tudo bem? A gente sabe que a gente faz aqui a escadinha, tudo que tá para cá, ó, para a esquerda da escadinha é metal, para a direita da escadinha é ametal, sendo que os gases nobres não são ametais, são gases nobres, né? Beleza. Então, a gente sabe que o arsênio está na família 5A, né? Logo, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E como ele vai fazer uma ligação covalente com o hidrogênio, ele vai precisar fazer 3 ligações para se estabilizar. Como é que eu sei que a ligação é covalente? Hidrogênio com ametal, ligação covalente, né? Poderia ser, se fosse ametal com ametal, também é ligação covalente, tá? Beleza. Então, continuando. O hidrogênio está na família 1A, tem um elétron na camada de valência, vai fazer uma ligaçãozinha. Vou montar a estrutura de Lewis, a estrutura eletrônica do meu ASH3. Como é que eu faço para montar essa estrutura? Né? Eu vou pegar e vou colocar o meu elemento que está precisando de mais elétrons no meio. Tudo bem? Quem é que está precisando de mais elétrons? É o arsênio, que precisa de 3 elétrons. Então, ele fica no meio com os seus elétrons na camada de valência. Quantos elétrons são? São 5, tá, gente? 5 elétrons na camada de valência. Ele precisa de mais 3 para completar o octeto, tá bom? Então, aqui, ó, arsênio com seus 5 elétrons, que são as bolinhas azuis, e os hidrogênios em volta com seus elétrons, que são as bolinhas vermelhas. Aí, a gente faz a ligaçãozinha aqui, né? Beleza, fiz a ligação lá. Tá todo mundo estável? Tá. Como é que eu sei? Só contar o número de elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O arsênio tá com 8 elétrons, tá show. E o hidrogênio tá com cada um com seus 2 elétrons, tá show. Todo mundo estável. Aí agora eu tenho que montar a fórmula estrutural, porque lembra, a polaridade depende da geometria. E a geometria depende da fórmula estrutural. Certo? Para eu poder montar a minha fórmula estrutural certinha, com a geometria certinha, eu tenho que olhar se o meu átomo central está com elétrons livres. O arsênio está com elétrons livres e está com um par de elétron livre aqui, ó. Esse par de elétron livre vai fazer o quê? Vai empurrar essas ligações para baixo. Então, a minha fórmula estrutural vai ficar dessa forma. E a geometria do ASH3 é uma geometria piramidal. Certo? Certo. Agora,
agora fica fácil de ver a polaridade. Como é que eu faço para ver a polaridade da molécula? Eu posso ver de duas formas diferentes, tá? Posso ver por vetores. Como é que eu vejo por vetores? Eu olho aí, aponto, olho a eletronegatividade dos átomos da ligação, vejo a polaridade por ligação e depois eu somo a polaridade de todas as ligações para ver a polaridade da molécula. Como assim? Por vetores, né? O arsênio, ele é um ametal, então ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o meu vetor polaridade aqui, ó, o roxinho, aponta para ele. Isso vale para todos os hidrogênios. Somando esses três vetores aqui, todos eles estão apontando para cima. Então, existe um vetor polaridade resultante. Se existe, é porque ele é diferente de zero, né? Então, existe um μr, um vetor polaridade, que é μ, resultante, porque ele é resultante porque ele é a soma dos três vetores ali das ligações, tá? Se existe um vetor polaridade resultante, é porque a minha molécula é polar. Eu tenho polaridade. Eu tenho um lado mais negativo, que é a região aqui do arsênio, e um lado mais positivo, que é a região dos hidrogênios, tá? Posso ver por vetores ou posso ver por simetria. Eu olho aqui os elétrons em torno do arsênio. Todos eles estão comprometidos de forma idêntica, ou seja, todos os elétrons do arsênio estão comprometidos com ligações com hidrogênios? Não. Eu tenho esse par de elétrons aqui que está livre, quebrando a simetria do meu composto. Se eu tenho uma quebra de simetria, quer dizer que eu tenho uma região que eu tenho mais elétrons localizados. E isso vai fazer com que exista uma polaridade na minha molécula, tá? Então, a minha molécula é polar. Então, qual é o padrão resposta? A molécula ASH3 é polar, tá? E ficou aqui os negocinhos. E por último, nessa questão, mas não menos importante, é calcular o grau de pureza do AS2O3, certo? Então, vamos lá, deixa eu só lembrar aqui uma coisa. Primeira coisa que a gente tem que ver para eu poder calcular o grau de pureza do AS2O3, a primeira coisa que eu tenho que fazer é anotar os dados, né? Que eu já botei lá. Quais são os dados? Ó, uma amostra impura de 200 gramas de óxido de arsênio 3, que é esse óxido aqui. Então, eu tenho que botar lá nos meus dados. AS2O3 impuro. Eu vou ter uma massa igual a 200 gramas dele. Beleza? Aí, parará, pererê, pererê. Após as reações químicas, essas duas reações, observou-se a formação de arsênio, 50 gramas desse carinha aqui. Então, tem que colocar lá a massa do arsênio também, 50 gramas, tá bom? Beleza. Ele quer que eu calcule o grau de pureza do AS2O3. Ótimo. Depois que eu anotei os dados, eu tenho que ver o quê? Eu tenho duas reações aí. Eu tenho a reação 1 e a reação 2. Eu posso fazer uma relação direta do cara que eu quero saber aqui, o que o problema me pediu, que é a pureza do AS2O3, com o cara que vai resolver o meu problema, que é o cara que me deu os dados aqui, que é o arsênio, que é o cara que está puro. Eu posso fazer assim, essa relação. Vai ser fácil? Não, vai ser mais complicado, tá? Então, o que eu posso fazer para facilitar a minha visualização? Eu monto uma fórmula, uma reação global. Eu faço a soma dessas duas reações consecutivas para obter uma reação global, certo? E aí, eu consigo ver as coisas de forma mais clara, tá? Então, vamos observar aí como é que isso fica. Aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente fez foi anotar os dados, né? O AS2O3 impuro, a massa dele é 200 gramas. Bom, se o problema me deu massa, muito provavelmente eu vou ter que fazer uma relação com a massa molar, então eu já vou lá e coloco a massa molar dele. Como é que eu faço para calcular a massa molar dele? Tabela periódica, né? Eu olho lá na tabela onde estão as massas e faço as somas bonitinho. E o arsênio, que o problema me deu a massa dele, que é 50 gramas, já bota a massa molar dele também. E aqui é o que o meu problema pediu, né? O percentual de pureza do óxido.
E aqui o que eu escrevi é que é necessário transformar essas duas reações consecutivas em uma reação global, né? Como é que eu faço isso? Eu repeti aqui o que o problema deu, né? As duas reações. Aí eu tenho que observar o que eu tenho igual nos produtos e nos reagentes das duas reações. A única coisa que eu tenho igual aqui é esse hidreto de arsênio, né? O AS2H3, que eles também estão em proporções estequiométricas, tá? Certinho, bonitinho aqui, ó. 2 mols de cada um em cada lado. 2 mols do hidreto aqui no reagente, na reação 2, e 2 mols do hidreto aqui na reação 1. Se eu não tivesse certinho, eu teria que multiplicar, né, para toda a reação para poder ficar certinho. Mas como já está certinho, menos um problema, certo? Então, beleza, eu posso cortar esses dois aqui porque eles estão em lados opostos da reação. E também estão em quantidades certinhas, 2 e 2. Então, eles dois somam. Não tenho mais ninguém, né, que eu possa cortar. Então, o que eu faço? Eu somo as duas reações consecutivas. Tudo que está antes da seta, na região dos reagentes, fica antes da seta. No caso aqui, vão ser esses caras aqui, né? Que vão ficar antes da seta. Tudo que está depois da seta, fica depois da seta. Então, eu tenho que ter o 2AS mais o 3H2 antes da seta, que é da reação 2, e o 6N mais 2 e 3 de água também, tá? Então, tá aqui. Isso aqui me deu essa reação global, que é ela que vai dar a direção da minha vida. Ela que é o norte que vai dizer, assim, como eu vou resolver os meus problemas e passar na prova. Tá? Então, o que eu observo aqui na estequiometria? Eu vou relacionar quem me interessa resolver o problema, que é o meu óxido, né? Que é o que o meu problema pediu, com quem o problema me deu os dados, as informações direitinho, que é o AS. Então, eu só vou olhar esses dois caras, que é o que me interessa. O resto, pouco me importa, tá bom? Beleza, o que eu observo aqui pela estequiometria? Eu olho lá, a reação está balanceada, tudo show. Já está balanceada? Não preciso balancear. Posso olhar de forma direta, então. Pela estequiometria, pela reação química, eu observo que 1 mol de óxido de arsênio 3 está para 2 mols de arsênio, certo? Então, a minha estequiometria me diz isso, a minha reação me diz isso. Bom, se eu quero saber o grau de pureza do meu óxido, eu preciso saber o quanto de óxido puro que eu tenho, porque o quanto de óxido impuro, eu já sei. Então, eu tenho que saber quanto de óxido puro que eu tenho, para eu poder saber fazer uma proporção, né? Então, como é que eu vou saber a quantidade de óxido puro? Através da massa do arsênio. Porque todo o arsênio que é produzido, ele veio do óxido de arsênio puro. Só ele. Então, tudo que se transformou em arsênio veio do óxido. Quer dizer que o meu óxido de arsênio, ele se converteu completamente, ele puro, né? A pureza dele se converteu completamente em arsênio, lá no produto. Tudo bem? Isso admitindo uma reação completa. Ok. Então, eu consigo fazer essa relação com esses dois bonitinhos aí. 1 mol do óxido está para 2 mols de arsênio. Como que eu vou fazer para montar a minha regra de 3? Através das massas molares. O que a massa molar do arsênio me fala? Deixa eu voltar aqui. A massa molar do arsênio me fala que eu tenho 198 gramas de arsênio para 1 mol de óxido de arsênio para 1 mol de arsênio. E a massa molar do arsênio fala o quê? Que eu tenho 75 gramas de arsênio para 1 mol de arsênio. Tá? Então, é isso que eu vou colocar aqui na primeira linha da regra de 3, ó. As relações com as massas molares, tá? Beleza. Então, como é que vai ficar? Se eu tenho 1 mol só de arsênio, já está na proporção certa da massa molar, né? A massa molar é 198 gramas de óxido de arsênio para 1 mol. Então, a única coisa que eu vou fazer é colocar o 198 aqui. Eu já tenho 1 mol mesmo. Só que para o arsênio, eu tenho 2 mols. O que a massa molar me fala? Que para 1 mol, eu tenho 75 gramas. Como eu tenho aqui 2 mols, vai ser 2 vezes 75 gramas. Então, 2 vezes 75
dá 150 gramas de arsênio. Então, da onde vieram essas informações aqui? Vieram da massa molar e da relação estequiométrica, né? A massa molar me diz quanto em gramas que eu tenho para 1 mol. Como eu tenho 1 mol de óxido, eu já tenho essa massa mesmo de óxido. Só que para o arsênio eu tenho 2 mols, então eu tenho que multiplicar a massa molar dele, que é 75, por 2, para obter a massa em relação ao número de mols de fato ali da reação, tá? E aí o meu problema me deu a massa de arsênio produzida. Então, eu vou colocar aqui arsênio embaixo de arsênio, 50 gramas de arsênio está para X gramas de óxido de arsênio. É o que eu quero descobrir, o quanto de óxido de arsênio que eu preciso, óxido de arsênio puro, para produzir 50 gramas de arsênio. Certo? Qual é a massa de óxido de arsênio puro que produziu 50 gramas de arsênio? Fazendo essa conta, né, dá 66 gramas de óxido de arsênio. Como é que fica essa conta? X vezes 150 é igual a 198 vezes 50. Aí o meu X vai ficar igual a 198 vezes 50 dividido por 150. E vai dar essa resposta. Então, essa resposta aqui é a massa de óxido de arsênio puro. Só que ainda não é a resposta do meu problema, porque o meu problema pediu o grau de pureza. Como é que eu faço para calcular a pureza? Uma regra de 3. Beleza. Meu problema falou que a massa de arsênio impuro é 200 gramas. Então, se eu admitir que essa massa impura é o meu 100%, né? 200 gramas é 100%, é tudo que eu tenho. 66 gramas, que é a massa de óxido de arsênio puro, é X%. Então, se 100% são 200 gramas, quantos por cento vão ser 66 gramas? Vão ser 33% de óxido de arsênio puro. Ou seja, como é que fica a resposta do problema? A pureza de AS2O3 é 33%. Certo? E por hoje é isso, pessoal. A gente ainda vai ter mais uma aula de revisão, se eu não me engano, mais uma. E aí depois a gente vai entrar em termoquímica, tá bom? Até a próxima aula.